Sejam bem-vindos aí ao webinar. Hoje nós temos aí a apresentação do Diogo Branquinho. Ele vai falar sobre redes mesh, tá? Então o Diogo ele é cofundador e diretor-presidente da Texus, tá? E tem uma grande experiência no monitoramento em redes de sensores sem fio, tá? Então é isso aí, pessoal. Para a gente iniciar aqui, a gente tem uma mensagem do André Habner, da Artimar, tá? E aí, em seguida, a gente passa a apresentação para o Diogo. Tá? Então, olá André, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, tudo jóia. Tá me vendo também? Isso aí, tudo certo. Então vamos lá. Estamos aqui ao vivo. Primeiro, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a um webinar aí da Embarcados, Microchip, Artimar. E hoje temos a honra de receber aqui conosco um parceiro de inovação muito forte, que é o Branquinho da Texus. Então, obrigado a todos pela presença. E vou falar aqui algumas palavras sobre a Artimar, né, e um pouco das iniciativas do que nós fazemos aí há 57 anos no mercado. Todos os dias, né, incluindo aqui com vocês hoje, nós colocamos a nossa missão em prática. Então, agregamos valor ao negócio do cliente, viabilizando tecnologia com excelência. Então, como que nós ajudamos e facilitamos a inovação no país? Então, juntando aí Microchip, Artimar, Embarcados, nós investimos e batalhamos muito por esse país. Somos o que nós chamamos aqui juntos de os facilitadores de inovação. Então, esse é mais um dos eventos que nós estamos trazendo, já são dezenas de eventos que nós temos feito juntos com vocês, e tínhamos mais de 700 inscritos, né? Acho que é um volume mostra que realmente durante esse ano complicado, esse desafio que nós temos, tem realmente uma procura muito grande por conhecimento, autoconhecimento, tecnologia. Então, mostrar um pouco do nosso histórico rápido, né? Esse está na veia da empresa desde sempre. Nós estamos há 57 anos aí no ramo. É uma jornada aí de 3 gerações. Eu faço parte da 3ª geração, aí com muito orgulho. Nós começamos lá em 1962, no mesmo ano que o homem pela primeira vez pisou na Lua. Nós sempre trazendo tecnologia para o país. Começamos na época como representante exclusivo da GE. A GE era o maior fabricante de semicondutores do mundo na época, né? Nós trabalhamos com eles por 25 anos. E aos poucos fomos sempre aprendendo, reaprendendo, ensinando, aplicando, evoluindo, nos estruturando, né? Crescendo como empresa. Em 91 nós começamos a trabalhar com a Microchip, né? Então ano que vem nós fazemos 30 anos, quase 30 anos aí trabalhando junto com a Microchip. E fomos evoluindo até esse ano aqui, um ano cheio de desafios para todo mundo, né? Quer dizer, um ano de muitas... era muito promissor o ano, né? E começou com realmente esse grande desafio, um wild card que a gente chama aí, que é esse coronavírus. Mas ao mesmo tempo que traz desafios, né? Também traz inúmeras oportunidades, né? O engenheiro brasileiro é um dos mais criativos do mundo, e nós acreditamos muito realmente no país e nas oportunidades que a gente consegue trazer mesmo durante uma situação crítica e desafiadora como essa. Tá? Então, só como referência para vocês também, né, além da nossa evolução como empresa, como referência, a Microchip aí nos últimos 12 anos adquiriu 18 empresas. Estamos falando aí de um pouco mais de 20 bilhões de dólares em novas aquisições e novas tecnologias, né, adquiridas pela Microchip, que nós também temos trazido aí para o mercado brasileiro. E com esse histórico, né, de Artimar, hoje nós somos aí o número 1, né, maior representante na América do Sul para a parte de semicondutores. Alguns números de referência para vocês, trouxemos aí mais de 1 bilhão, trouxemos mais de 1 bilhão de componentes nos últimos 3 anos, né? Trabalhamos com mais de 3 mil clientes
na América do Sul, né? Trabalhamos na América do Sul inteira, e 9 grandes parceiros de negócio, que são os 9 distribuidores, tanto globais como regionais, que trabalham conosco aqui. E como referência, esse aqui é o nosso time, né? Nós estamos próximos aí de 20 pessoas. Essa aqui é uma foto do nosso evento que nós fazemos há 23 anos, né? Que era físico e esse ano vai ser virtual, né? Por conta da situação. O Branquinho, que está aqui conosco hoje, ele faz parte desse evento também já há bons anos, uma das aulas de feedback mais positivo também. Mas a ideia aqui é realmente, esse é o time da Artimar, nós estamos aqui here to help, e agradecer mais uma vez aqui Embarcados, juntos aí, Microchip e Artimar Embarcados, com foco no país, facilitadores de inovação. Tá? E sem mais delongas aqui, colocar o Branquinho, nosso grande parceiro aqui, para passar para vocês hoje informações aí sobre redes mesh, conectividade, que são um fit muito interessante aí para o país e para o Brasil. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Espero que vocês aprendam com esse webinar e principalmente saiam já inovando. Tá? Então, um bom evento a todos. E Branquinho, com você agora. Isso aí, André, obrigado. Diogo, vamos lá então? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, agradecer aí o pessoal a oportunidade do Embarcados, né, para a gente falar sobre redes mesh. Agradecer também aí o André, a Artimar, pela parceria de sempre, né, que a gente está há bons anos aí, acho que desde 2016 a gente tem feito Master juntos aí. Então é uma parceria bem legal. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a experiência da Texus, tá? Sobre redes mesh, tá? E aqui, né, por uma coincidência, né, a Texus veio trabalhando há muito tempo com os componentes da Timel, né, que foram adquiridos pela Microchip, né, e que tem mantido aí a mesma qualidade e, inclusive, recebendo novas inovações aí bastante importantes para esse tipo de monitoramento, tá? Bom, os objetivos nossos aqui são falar um pouquinho sobre os tipos de rede sem fio, tá? E aí vocês devem estar já com uma confusão na cabeça aí, que o pessoal tá falando muito hoje de LoRa, de Sigfox, né? Então muitas pessoas me perguntam, mas Branquinho, não vai morrer, né, as redes mesh, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas características e a importância da gente saber aplicar os conceitos direto nos problemas corretos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho das características das redes mesh, né? A gente está falando sempre do protocolo I3E802.15.4. Vou falar de uma aplicação aqui, né, do MyWi para redes mesh, ferramentas de análise de rede, e depois algumas decisões de design, tanto de hardware quanto de software, tá? Bom, rede sem fio, né? Então, essa aqui é uma figura da Cisco, né? Muito famosa, que ela estava fazendo uma estimativa que a gente chegaria a quase 50 bilhões de dispositivos conectados em 2020, né? A gente não atingiu esses números ainda, né, na internet das coisas. O pessoal tem falado em algo em torno de 5 a 10 bilhões de dispositivos já em 2020 conectados, mas essa previsão da Cisco vem trazendo, né, uma coisa muito interessante, que são os marcos, né? Então, hoje o que a gente tem mais popular hoje no final desse ano de 2019 para 2020 agora são as fechaduras eletrônicas, né? Então, essas fechaduras hoje, na maior parte delas, elas estão conectadas em redes, né? E uma coisa muito interessante é que, com os assistentes de voz, né? Acho que vocês já ouviram falar da Alexa, junto com a Amazon Echo Dot, com o OK Google, né? O Google Home, você tem colocado esses devices se conectando com esses dispositivos. E por uma boa coincidência, né, eles estão usando redes mesh, alguns baseados em Zigbee, outros baseados em protocolos próprios. Então, essas redes internas de casas, né, além de usar Wi-Fi e Bluetooth, elas têm se
se popularizado novamente, tá? Bom, isso aqui é um exemplo de internet das coisas que eu queria ver na minha geladeira, mas ainda não foi possível, né? Que é o Smart Egg, né? Que é você ter uma bandeja que fala quantos ovos tem ali e quantos faltam, né? Então, essas são algumas das ideias que motivam, né, a gente que trabalha com essa parte de embarcados, né? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Mas isso aqui é uma aplicação, né, que eu gosto de mostrar que uma rede mesh funciona bem, tá? Eu não preciso que essa bandeja de ovos esteja conectada direto à internet por um roteador Wi-Fi, por exemplo. Ela pode se conectar à geladeira e a geladeira se conectar a um roteador Wi-Fi, tá? Então, essa é a ideia do mesh, né? Do mesh você consegue criar cadeias de redes de sensores e esses sensores vão um falando com o outro, né? Até chegar num ponto de concentração de dados, tá? E aí, essa é uma piadinha bem bobinha, mas ela é bem interessante, né? Que a gente está cada vez mais numa vida completamente sem fios, né? Mas a gente não tem ainda uma certeza de qual padrão utilizar, né? E aí, eu vou de Wi-Fi? Vou de Bluetooth? Vou de LoRa? Vou de Sigfox? A gente tem muitas e muitas tecnologias disponíveis para isso, né? E aí, eu costumo sempre basear a decisão nos projetos na Texus, né? Na Texus a gente trabalha com quase todas essas tecnologias e a gente sempre acaba trabalhando com um guia de seleção de redes. Então a gente tem uma tríade aqui, né, que são 3 aspectos muito importantes que a gente não pode deixar de considerar. O primeiro aspecto é a distância que você precisa transmitir, tá? A que distância você precisa transmitir. O segundo é a que taxa de transmissão você tem que transmitir, tá? E depois, a última é a questão do tempo que a bateria deve durar em cada dispositivo desse, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente for falar de range, a gente vai ter aqui o LoRa e o Sigfox hoje com as tecnologias que nos dão o maior alcance de distância, tá? Então, eles têm uma capacidade, né, de transmitir os dados a longas distâncias e gastando pouquíssima energia, né? Logo depois dele aqui, então, LoRa Sigfox a 30 quilômetros, né, mais ou menos, hoje. Esses 30 km é relativo, né, pessoal? Vai depender muito da torre que está recebendo, né, da altura do gateway, mas em média esses números aqui são médios, tá? Depois a gente tem aqui o Wi-Fi, né? A gente já tem Wi-Fi que transmite muito mais longe do que isso, mas se a gente pensar nos padrões, né? Depois aqui eu venho por duas tecnologias que são complementares, né? Que são o MiWi e o Zigbee, a 100 metros. Tá? Então, esses 100 metros são, se a gente for pensar no transceiver puro, né, sem nenhum booster de sinal, né, mas a gente pode colocar boosters de sinal e aumentar essas distâncias, né, a gente tem um rádio aqui em Zigbee que vai até 10 km, tá? Não tem nenhum problema aumentar esse range, né? E aí Bluetooth aqui, né, com uma coisa muito mais próxima, né, já muito de 10, de 20 metros, uma coisa bem mais simples, né? E aí depois o segundo ponto aqui que eu acho muito importante é a taxa de transmissão, tá? E aí a gente vai olhar para LoRa e Sigfox e a gente vai ter as menores taxas de transmissão. Os payloads são muito pequenos, tá? Então, como esses payloads são muito pequenos, eu não consigo transmitir grandes quantidades de dados, tá? Depois eu tenho aqui o Zigbee, né, e o MiWi, que são aplicações de mesh em 802.15.4 com 250 kilobits, né, então já é uma quantidade de dados muito maior. Depois a gente está falando de Bluetooth e Wi-Fi lá na frente, né, que aí é uma quantidade muito boa de dados, né, o Wi-Fi hoje já chega a 300, né, então em tecnologias aí que transmitem muito dados, né. E aí, por último, a gente precisa olhar para a bateria, né? Então a gente precisa saber se esse nosso device ele vai ser utilizado direto na tomada, né, com energia elétrica, ou se eu vou precisar alimentar ele com uma bateria, né? E aí a gente vai ver que o Wi-Fi, o tempo de bateria ali, ele consome muita energia para conseguir transmitir, né? E aí a gente vê que a nossa eficiência maior, ela vai estar do lado do Bluetooth ali, né? E LoRa e Sigfox, e no meio a gente vai ter ali
tanto o MiWi quanto o Zigbee fazendo um equilíbrio nessa vida de bateria aí, né? Mas isso também depende muito da quantidade de vezes que você vai coletar informações e da quantidade de vezes que você vai transmitir, tá? Bom, e aí, pessoal, essa é a tríade, esses são os 3 primeiros pontos para se considerar. E o segundo é como que você vai fazer o seu dado sair do seu dispositivo ou da sua pequena rede e fazer com que esse dado chegue até a nuvem, né? Chegue até um servidor de dados, né? Então, a gente vai perceber que tanto o MiWi quanto o Zigbee e o LoRa, né, por exemplo, o LoRa, se a gente usar ele no modo privado, eu vou precisar de um gateway, vou precisar de um concentrador de dados que precisa de uma conexão com a internet para transmitir essas informações, tá? No caso, por exemplo, do Sigfox, né, agora o LoRa também aqui no Brasil já faz parte desse grupo do Sigfox, né, que eles têm operadoras, né? Então existem torres públicas, tanto de Sigfox quanto de LoRa, que eu transmito diretamente o dado para essas torres, né? A mesma coisa para o Wi-Fi, né? O Wi-Fi eu vou transmitir isso para um roteador, né? E esse roteador vai se encarregar de entregar esse dado na internet. E aí, quando eu falo de Bluetooth, por exemplo, eu preciso de um device que tenha Bluetooth, né? E depois ele vai transmitir esses dados para um outro concentrador de dados que vai mandar para o Wi-Fi ou para um outro device que vá direto para a internet, tá? Bom, então, pessoal, esse aqui é o mapa. Esse aqui é o ponto de decisão, tá? E aqui a gente pode até depois, mais para frente, eu vou entrar em questões, inclusive regulatórias no Brasil, né? Hoje é muito tranquilo a certificação Mesh no Brasil, tanto de LoRa quanto de Sigfox também, isso está muito avançado, né? É bem tranquilo. A Anatel tem flexibilizado algumas normas para módulos que já são certificados, tá? E a Microchip com a Atmar, inclusive, já fez pré-certificação de alguns módulos aqui no Brasil, então você não vai passar por esse risco, tá? Mas essa aqui é a grande escolha, tá? É a grande escolha. E aí a segunda escolha, pessoal, é a topologia de rede, tá? Então, quando eu falo de Wi-Fi, LoRa, Sigfox, eu estou falando em topologias de rede que elas são em estrela. Eu tenho um ponto central aqui, tá? E esse ponto central vai receber os dados desses meus nós que estão em volta deles, né? Então, se eu tenho aqui um gateway em LoRa, ele vai estar aqui no meio e os devices vão estar transmitindo para ele no outro canto. Só que o que acontece aqui, né? Se esse ponto central na rede em estrela cair, eu perco a minha conectividade, né? Então, o Mesh, ele é uma coisa que, além de encurtar as distâncias entre dispositivos, eu também consigo ter redundância, tá? Eu consigo ter redundância da informação. Então, eu tenho vários pontos aqui de transmissão de dados e eles vão acabar sendo complementares um ao outro. Então, se um nó cai, eu consigo procurar um novo caminho para fazer a transmissão de dados, tá? Topologia em linha, por exemplo, vai um transmitindo para o outro, eu tenho uma canetinha aqui, né? Vai um transmitindo para o outro, né? Até chegar em algum ponto. Então, se você perder algum desses nós aqui, você simplesmente vai ter um problema seríssimo aqui de transmissão de dados, né? As redes que usam uma estrutura em árvore, eu vou acabar... Eu acabei riscando aqui, vocês não estão vendo os meus riscos? Bom, então, a rede em árvore aqui, eu vou seguir uma hierarquia de transmissão para que esses dados cheguem até um ponto específico. E eu consigo ir criando aqui locais intermediários para eu fazer a gravação desses dados, tá? Então eu consigo gravar em alguma coisa até trazer para o outro ponto. As redes em anéis, né, eu preciso, um comunica com o outro, então eu tenho aqui a redundância de ter 2 caminhos, né, então isso é um pouquinho melhor, né, mas a rede em estrela, né, como eu falei, vou riscar aqui, né, se a gente perder o nó central, a gente não vai ter como comunicar esse dado, né, e a gente tem as redes que são totalmente conectadas. Essas redes aqui, elas são as mais absurdas possíveis, elas custam muito caro, né, e elas têm aqui um overhead de transmissão de dados muito grande, porque elas estão o tempo todo transmitindo para todos os pontos. Isso não é muito saudável, né? Então a gente está falando aqui das redes que são em mesh, onde eu tenho um dado aqui e eu posso decidir se eu vou transmitir por aqui
ou por aqui, né? E consigo sempre fazendo vários caminhos de transmissão, desde que eu tenha a distância do sinal, tá? Essa é a ideia básica que envolve essa topologia de rede que a gente está falando. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de aplicações que a Texus já construiu, né, e que funcionaram muito bem. Então, essa aqui, por exemplo, é uma rede de pluviômetros, tá? Esses pluviômetros são sensores que coletam dados de chuva e eles foram instalados aqui numa fazenda, lá no Mato Grosso, e a ideia era fazer monitoramento da chuva para trabalhar com prevenção de ferrugem da soja, tá? Então, eram aqui em algo de 30 sensores, tá? E esses sensores, eles estão todos aqui posicionados, percebam que eles parecem que eles estão em linha, né? Então, aqui a gente fez uma mesclagem das tecnologias de uma topologia em linha com uma topologia em mesh, tá? Então, o que acontece? Eu transmito para cá, que eu transmito para cá, eu transmito para cá. Só que se eu enxergar esse cara aqui, eu posso transmitir para cá também, tá? E aí, eu vou fazendo aqui, né, a transmissão desses dados e até chegar aqui no meu ponto central. Aqui é o ponto central da rede, que é aqui que eu tinha conectividade com a internet, tá? Então, o interessante dessa rede é que ela também passa a ser orgânica, tá? O que significa orgânica? Imagina que eu quero colocar um sensor aqui, ó. Então, eu posso ir colocando sensores aqui que vão se comunicar aqui e aumentar a capacidade dessa rede, né? Eu posso colocar um outro sensor aqui, um outro aqui e um outro aqui. Eu posso simplesmente fechar essa rede aqui e ela poder ter duas direções para ela poder procurar esse caminho, tá? Essa ideia de procurar o caminho, né? O algoritmo do sistema aqui, né? De rede mesh, o que ele vai analisar? Ele vai analisar sempre um broadcast que ele faz na rede para entender quem responde por esse broadcast. Quem responder esse broadcast, ele devolve com a distância e a latência do sinal. Então eu vou saber quais são os pontos mais próximos aí para eu conseguir elencar quem que é o meu ponto de partida, tá? Então aqui, cada ponto desse está a 3 km de distância, tá? E uma coisa muito interessante aqui que a gente fez esse projeto com um rádio em 2.4 GHz, que é o mesmo rádio de Wi-Fi, tá? Eles funcionavam com bateria e eles transmitiam aqui a cada 15 minutos. Então, uma bateria durava mais ou menos um ano aqui, né? Então, usava muita energia, né? E aqui é uma aplicação do protocolo baseado no 802.15.4. O Lightweight Mesh era um protocolo antigo da Atmel, que foi substituído agora pelo MyWi, tá? Bom, outras aplicações aqui, que aí a gente usa, na maioria das vezes porque a Texus trabalha muito com a parte de medidores inteligentes, né? Então a gente usa muito, aí aqui é mesh pura mesmo, na área de utilidades. Então eu vou trabalhar aqui com a parte de medidor de água, medidor de energia, medidor de gás, de temperatura, do que você imaginar, a gente consegue espalhar esses sensores, né? E aqui a nossa plataforma hoje faz um desenho de como estão conectados esses sensores, né? Então os pontos em verdes aqui, eles são os nossos nós que coletam dados, né? Eles são os nós que têm as funções reduzidas, tá? Então esses caras passam o tempo todo dormindo, acordam, transmitem os dados para os roteadores. Os roteadores aqui são pontos intermediários que eu consigo fazer com que o sinal chegue mais longe, tá? E aí o meu ponto central aqui, ó, é esse ponto laranja aqui. É aqui que eu tenho um ponto de internet e eu vou me comunicar com a nuvem. Então, cada ponto desse vai transmitindo dado aqui, né? Então, por exemplo, o dado sai daqui, passa por aqui, vem para cá, para chegar aqui, né? Mas essa rede pode mudar também. Pode ser que esse cara atingiu esse ponto aqui, para cá, o dado chega aqui, né? Aqui a gente trabalha também com a ideia de cluster tree, né? Então, esse dado sempre é armazenado no nó mais próximo para depois ele chegar até o outro nó. Então, pessoal, aqui também a gente começa a trabalhar com uma tecnologia, né, que eu acho que vocês estão ouvindo falar muito de cloud computing, mas a gente começa a trabalhar também com fog computing. O fog computing é a computação em nevoeiro, né, que ela não está na nuvem, ela está mais baixa. Então aqui, essa minha rede, ela depende muito pouco de internet e eu consigo operar, mesmo que eu não esteja conectado com a minha cloud. Consigo operar por um bom tempo, mesmo que eu não esteja conectado com a minha cloud, tá?
E aqui esses nós eles estão a distância mais ou menos de 100 metros, então aqui a gente tem aplicações dentro de condomínios horizontais e verticais, dentro de shopping centers, tá? E aí você imagina supermercados, balcões de indústria, alguma coisa de armazenamento, né, áreas de estoque. A bateria aqui é uma bateria de 3,6 volts também, ela dura em média 5 anos, tá? Os roteadores, que são os pontos em roxos, eles acabam sendo ligados na tomada, né? Porque aí eu tenho energia fácil, eu consigo alimentá-los para que eles estejam sempre disponíveis para transmitir o dado. E aqui a gente usou o MyWire, né? A tecnologia MyWire, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, tá? Bom, fundamentos do I3E 802.15.4, só para a gente saber do que a gente está falando, né? Então, esse protocolo, né, na verdade, esse padrão de rede, o I3E 802.15.4, ele define dois tipos de dispositivo. Um ele chama de Full Function Device, tá? E o outro de Reduced Function Device. Então, o que acontece? Os meus FFDs, os meus Full Function Device, eles que vão controlar toda a minha rede, tá? Manipular as questões de roteamento, para onde que ele vai transmitir, se ele vai transmitir para o cara que está mais próximo, para o outro do lado, né? E ele vai gerenciar algumas funções, por exemplo, de entrada na rede, se eu posso entrar ou sair da rede, tá? Se eu posso descomissionar essa rede, se eu preciso mudar de canal ou de senha, ele controla isso. Já os RFDs, né, que são de funções reduzidas, tá? Eles vão trabalhar com operações muito mais simples. Então, eles vão estar sempre associados a coletar dado, né? Coletar dado, fazer algum tipo de coleta, fazer algum tipo de comando, transmitir esses dados e vão dormir. Eles vão passar a maior parte do tempo dormindo, tá? Eles vão ter que sempre se associar a um FFD, né, para conseguir comunicar, e eles podem ter funções muito mais reduzidas de hardware, né? O hardware dele pode ser mais barato, mais simples, não precisa de muita memória, ele é muito mais simples, tá? Aí, pessoal, volto nas topologias, né, que eu falei para vocês. Então, o I3E, ele vai acabar implementando 3 tipos de topologia, tá? Ele pode implementar uma topologia estrela, então esse padrão 802.15.4 é muito utilizado em controle remoto de televisão, por exemplo, né? Ou controle remoto de algum equipamento, né? Então é uma rede estrela. A televisão é o concentrador de dados, é o que tem as funções completas, e o controle remoto manda essas informações para a TV, tá? Eu posso ter em árvore, como eu falei para vocês, né? Então eu tenho aqui os nós mais baixos, eles falam com o de cima, aí ele tem que passar obrigatoriamente por esse nó para chegar no concentrador de dados. E a rede mesh, que aí eu posso ter isso tudo espalhado, né? Ou posso ter a combinação dessas tecnologias, né? Se a gente olhar para o modelo EasyOSI, né, que a gente tem lá as 7 camadas, né, de aplicação de redes, aqui a gente só tem 2 camadas, tá? A camada física, a camada MAC, e depois já vem a camada de aplicação direta sua. Então você acaba programando muito perto dessa camada MAC e a camada física, tá? E é legal que você consegue saber, sempre quando um pacote foi transmitido, né, qual a qualidade do sinal, quanto tempo ele levou para chegar, é bem bacana isso, tá? Bom, eu tenho aqui 2 tipos de mensagens, né, no I3E 802.15.4, que é mensagens em broadcast, eu posso mandar mensagem para toda a rede, e aí, se o nó estiver acordado, ele vai receber esse dado, né, e mensagens em unicast, que aí eu vou direcionar essa mensagem para alguém, tá? Ele também permite que eu tenha mensagens encriptadas, tá? Então, o payload da mensagem eu consigo encriptar, né? E aí eu vou falar depois para vocês dos módulos que implementam isso hoje na Microchip. A gente tem um microcontrolador chamado ATSAN R21, né? E ele já tem um acelerador de criptografia AES de 128 bits. Então eu consigo transmitir já o meu dado criptografado ali, né? Quem achar o pacote não vai conseguir ler a informação dentro, porque ela vai estar criptografada. Um detalhe que essa criptografia ela é simétrica, né? Então eu preciso compartilhar a chave de criptografia. Isso é um problema, né? Porque se eu deixo essa chave dentro do código fonte, né? Ou deixo essa chave armazenada na minha memória EPROM, se alguém roubar isso, ele vai descobrir a chave e ele vai descobrir toda a rede, né? E aí também eu posso fazer a autenticação das mensagens, né? Aí eu posso usar um acelerador de criptografia, né? A gente tem um exemplo que é o ATECC 608, e aí eu consigo lá aplicar ECDH
esse DSA e outros algoritmos, eu vou guardar as minhas chaves públicas e privadas, e aí eu consigo fazer algo muito mais seguro, né, que não permita que alguém tente roubar esses dados, tá? Bom, agora falando um pouquinho do MyWi, tá, pessoal? Então, o MyWi, ele é uma pilha de protocolo, né, da rede, sem fio, ela é proprietária da Microchip, né, com uma vantagem que você não precisa pagar licenciamento por ela, né? Hoje, o Zigbee você precisa pagar, né, até onde eu sabia, você precisa pagar um licenciamento para eles, principalmente para usar o logo, né? Então, o MyWi, ele, apesar de ser proprietário, ele é gratuito, né? Então, ele suporta o i3E 802.15.4. Uma coisa engraçada é que o 802.15.4 é padrão 2.4 GB, né? Mas a gente também consegue usar ele tranquilamente em sub-giga, que aí seriam 315, 433, 700 MHz, 868 e 915 MHz, né? Então, ele trabalha nas duas frequências, né? Hoje, as aplicações da Texus migraram todas para sub-gigahertz, né? Então, a gente trabalha hoje com 915 MHz, que o 2.4 a gente teve muito problema, por exemplo, em shopping center, que você tem muito roteador Wi-Fi, muito Wi-Fi de celular, né? Então, isso é muito complicado, tá? Então, a gente passou a trabalhar sempre com sub-giga e é super confiável, funciona muito bem, consigo distâncias muito maiores, né? Então, a taxa de transmissão aqui, né, projetada para ele é 250 kbps e com baixíssimo consumo de energia, né? A topologia de rede que o MyWi implementa, ele tem o peer-to-peer, a rede em estrela, né? E aí, no peer-to-peer e na estrela, ele não permite roteamento, ele permite, no Star ele só permite um salto, né? E na rede mesh eu posso ter até 8.000 nós e eu posso saltar no roteamento 100 vezes, tá? Então isso é bastante interessante, porque eu consigo fazer uma rede bem grande, né? No Lightweight Mesh, que o pessoal tá falando sobre o 802.15.4 prevê sub-giga, mas foi em outras versões, tá? Agora ele realmente prevê, né? O Lightweight Mesh, que era o protocolo antigo da Atmel, ele só suportava 16 saltos, né? Então esse aqui eu já suporto 100 saltos, é uma quantidade bem legal de saltos, tá? Bom, uma coisa muito interessante que o MyWi consegue implementar automaticamente, pessoal, é um Active Scan. Então, aqui nessa rede, ela tem um PAN, uma rede, né, com um SSID, como se fosse uma rede Wi-Fi. Então ele consegue procurar por essas redes, tá? Escolher, e se você tiver o código da rede e a senha, você consegue se conectar nela, tá? E aí também eu consigo, né, olhar para algumas informações também de qual canal que eu estou transmitindo, qual a potência que está aquele canal naquela PAN ID. E, inclusive, ele pode decidir por fazer uma troca de canal, né? Então o MyWi começa a gerenciar isso. Então ele tem também esse Energy Scan, que vai começar a verificar alguns problemas de ruído na rede, e ele vai passar a fazer essas trocas de canais, tá? Uma coisa que você tem que analisar para isso é que se os seus dispositivos passam muito tempo dormindo, né, talvez seja um problema você ficar trocando de canal toda hora. Então precisa de uma análise aí, mas o legal é que esse cara consegue fazer um rastreamento dos canais e das potências para ele conseguir fazer algum tipo de mudança, tá? Bom, aí além disso ele vai trabalhar, né, com a parte de salto de potência e toda a ressincronização de toda a rede, né? Uma coisa muito legal aqui no MyWi é que você trabalha com endereçamento dinâmico dos devices, né? Então, se você tiver 8.000 devices nessa rede, você não precisa se preocupar com o endereçamento, porque ele vai fazer o endereçamento automático, né? Aí vocês vão perguntar, Diogo, mas isso pode ser um problema caso o dispositivo desligue e ligue de novo, ele vai ter que fazer um comissionamento de novo na rede, vai ter que pedir um ID novo, né? Então, para isso, o pessoal pensou numa coisa que eles chamam de Network Freezer. O que acontece? Eles acabam armazenando todas as configurações da rede ou na memória EEPROM do device ou numa outra memória que você tenha, externa ou virtual, né? E aí, sempre quando ele cai ou ele tem uma falha, na hora de se reconectar,
ele acaba utilizando todos esses dados. Então ele vai ter o endereço pronto, o PAN ID pronto, as senhas prontas, tudo bonitinho ali, você não precisa se preocupar em ter que fazer de novo esse comissionamento da rede, né? Então isso é uma coisa que ajuda muito, né? O MyWire também permite que os devices todos fiquem em modos de sleep, tá? Então, o que acontece? Posso colocar um device no modo de sleep, ele vai ficar lá dormindo, e ele vai, na hora que ele dormir, ele vai desligar todos os rádios, desligar todos os parâmetros, né? E ficar dormindo completamente. E eu também tenho um modo de ficar dormindo com o rádio ligado, né? Então, nesse modo de dormindo com o rádio ligado, se tiver alguma perturbação naquele canal ali que você está escutando, né? O rádio vai fazer o microcontrolador acordar, vai pegar esse pacote, vai ver se é para ele mesmo, fazer alguma coisa e depois voltar a dormir, né? O problema de você ficar com esse modo, com o rádio ligado, é que qualquer perturbação naquele canal ele vai ter que acordar para atender aquela requisição, né? Então, por exemplo, se você estiver usando um rádio 2.4 GHz, ele vai ficar acordando toda hora, porque vai ter toda hora pacote chegando, 2.4, né? Que você tem agora os roteadores, Wi-Fi junto, então não é uma boa ideia. Tá? Mas uma coisa muito bacana que funciona muito legal no MyWire é a questão de mensagens indiretas, né? Então eu consigo, só que você tem que estar usando o Rede Mesh para isso funcionar, né? Então eu consigo mandar um pacote para algum device, ele pode estar dormindo, tá? E aí, na hora que ele acorda, algum dos outros devices que vão estar em volta dele podem armazenar esse pacote, e na hora que ele acorda, ele fala assim, enquanto eu estava dormindo, alguém mandou alguma informação para mim. Aí eu faço, opa, tem aqui um dado. Aí ele pega isso e trata essa informação. Então é bem interessante, tá? E a gente está falando aqui do SAN R21, que trabalha com 2.4 GB, né? Ele dormindo, ele consome aqui 4 microampere, tá? Já o SAN R30, que trabalha com sub-giga, 900 MHz, ele consome 700 nanoampere. É bem pouca energia, né? As baterias que a gente usou nos nossos projetos, elas têm em torno de 3 ampere a 6 ampere, tá, pessoal? Ampere-hora, né? E o MyWire também suporta já a criptografia simétrica AES-128 padrão, então você consegue transmitir todos os seus dados já com o payload criptografado em AES-128, tá? AES-128 é seguro? Bastante seguro. Para alguém conseguir quebrar essa chave aí, ele vai levar muito tempo mesmo, e talvez isso não compense o esforço, né? O problema só, mais uma vez, é que a gente vai estar usando uma chave simétrica, e essa chave simétrica significa que eu tenho uma chave para toda a rede, para todos os meus devices. Se alguém descobrir essa chave, eu estou com todo o meu sistema comprometido, né? Então, e essa chave costuma ficar armazenada ou no código-fonte, ou na memória EPROM, né, ou numa memória flash do seu device, e isso é um risco, tá? É um risco grande, tá? Bom, onde hoje o MyWire tem sido utilizado, tá? Então ele tem sido muito utilizado em parte de sensoriamento médico, tá? Automações de prédios, né, de construções, tá? E aí a gente está falando de HVACs, portas, portões, tá? Na parte de indústria, na parte de monitoramento, instrumentações, home automation, né, como eu já falei para vocês, e nessas partes de periféricos, como controle remoto, né, como joystick de videogame, né, isso é bastante comum de você usar esses tipos de hardware, tá? Bom, algumas vantagens aqui do MyWire, né? Então, a aplicação ela é super low power, tá, pessoal? Então, se você depende de bateria, isso aqui é muito interessante. Você consegue customizar muito o código, muito mesmo, é muito fácil de customizar, tá? O tempo de desenvolvimento aqui, isso aqui é um fator muito importante, tá? Porque eu vou mostrar para vocês alguns kits de desenvolvimento e algumas ferramentas, né, que existem, e essas ferramentas facilitam muito o acesso de pessoas que conhecem pouco de rede mesh, mas que sabem fazer algum programa embarcado, para entender e trabalhar isso, né? Isso é bem bacana, tá? O footprint do código a ser embarcado, ele é pequeno, tá? Então você pode poder ter, você não precisa ter um microcontrolador com muita memória, tá? Não tem licenciamento, né? Isso aqui é importante, você não precisa pagar nenhum tipo de licenciamento. E você tem diversos kits de desenvolvimento para apoiá-los nesse tipo de construção, tá? Bom, uma coisa muito legal aqui, pessoal,
o que acontece? Eu tenho aqui muito... A estrutura do MyUI aqui na hora de desenvolver, ela é bem separada em hierarquias, né? Então eu vou ter a minha aplicação, eu tenho esse MyApp aqui, que é a parte de controle das funções que eu quero desenvolver, e depois eu tenho aqui os protocolos já descritos da Microchip, que eu não preciso ter acesso, tanto para peer-to-peer, Star e Mesh, e também já os Board Support Packages para os hardwares, tá? Já vão estar prontos. Então hoje basicamente você passa por uma fase de configuração, conexão, a parte de operação, né, se é TX ou RX, e algumas funções especiais como ver a questão de energia por canal, né, ver qual canal que é melhor, fazer a parte de join na rede, de tirar um dispositivo da rede, tá? Isso é bem tranquilo, né? Até coloquei aqui um código de exemplo, né, de configuração. Você configura aqui que tipo de protocolo que você quer usar, qual canal que você vai utilizar, pede para conectar e depois você só tem aqui ó, o receive e a transmissão, né? Então, para transmitir, você escreve aqui um buffer. Para receber, você vai ficar com o handle aberto aqui esperando o dado chegar. É muito simples para fazer esse tipo de programação, tá? Bom, aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos aqui também. Vocês vão ter acesso a esse vídeo, né, no final, e o material também a gente consegue disponibilizar lá no GitHub da Texas, tá? Então, eu vou deixar esses slides aqui para vocês verem com mais calma. Eu vou direto aqui tá falando do peer-to-peer, né, da rede estrela, eu vou direto aqui para o protocolo Mesh, né, que eu vou ter 3 papéis principais aqui, tá? Eu vou ter aqui o PAN Coordinator. Esse cara aqui, ele é o coordenador total da rede, e ele é um FFD, tá? Depois eu tenho o coordenador, que ele vai servir como uma espécie de roteador para transmitir dados para outros lugares. E depois o End Device aqui, que é o device que vai estar com um mínimo de funções para poder coletar e transmitir os dados ou receber comandos, mas de uma forma bem reservada aqui para não gastar muita energia, tá? E aí, o PAN Coordinator, então, acaba iniciando a rede, né? E o coordenador, ele acaba sendo um facilitador ou um roteador desses dados, tá? Então, esse coordinator aqui, ele sempre vai ter que pedir para o PAN Coordinator para ele ser promovido a coordenador de rede, que seria um roteador. E aí ele vai passar a fazer todo o roteamento dos frames, tá? E eu vou aqui também começar a manter todos os end devices que vão entrando na rede, tá? Os end devices, por fim, vão simplesmente, né, pedir para entrar e vão ficar ou dormindo ou no modo de RX-ON ali, esperando o dado, e trocando essas informações, tá? Aqui é um exemplo de lâmpada com o switch, né, com o interruptor de lâmpada, né? Então eu consigo fazer aqui, simplesmente transmitir para todas as lâmpadas, para algumas delas, e se eu tiver, por exemplo, alguma lâmpada offline, eu consigo trabalhar outros caminhos aqui para montar essa rede, tá? Bom, prós e contras do Mesh em MyUI, tá? O pró aqui, pessoal, é que você consegue estender essa rede por muitos e muitos quilômetros, tá? Porque que acontece? Como eu vou um falando com o outro, eu tenho um suporte de 100 saltos, eu consigo ir aumentando essa rede. E o legal é que eu não preciso aumentar ela de uma vez só. Eu posso ir aumentando ela aos poucos, tá? Isso é muito bom, tá? O footprint desse software em Mesh, ele é um pouquinho maior do que o Peer-to-Peer e o Star. Então ele vai ocupar um pouquinho mais da memória do seu microcontrolador, mas nada em excesso, tá? E um outro ponto contra aqui é que eu vou acabar tendo uma latência maior nessa rede, né? Então se você precisa de alguma coisa que chegue muito rápido, um requisito de tempo real muito, mas muito estreito, pode ser um problema aqui, porque o que acontece? Se você cair nos roteamentos, né, para procurar o melhor caminho, pode ser que você tenha aí um problema de latência, né? Mas isso, eu tô falando, isso é muito delicado, você vai precisar testar para ver o seu problema, porque a transmissão é muito rápida, tá? Bom, eu vou ter também aqui, pessoal, um mecanismo de comissionamento bem legal, porque eu consigo
simplesmente entrar com esse nó na rede, eu só preciso saber a senha de acesso para essa rede, e a parte de roteamento automático, endereçamento automático, o MyWire vai fazer isso tudo para você. Então, isso é bem legal. E uma coisa importante também, pessoal, é que o papel do device na rede, ele pode mudar a qualquer momento. Então, o único papel que eu acho que não dá para ser dinâmico é o de coordenador da rede, porque ele precisa ter a saída para acessar a internet, né? Então, isso é um problema. Mas se eu quiser ser end device ou o coordinator, eu consigo mudar de papel a qualquer momento, tá? Bom, isso aqui é uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês que é muito importante para quem quer trabalhar com redes de sensores sem fios, tá? Que são as ferramentas de análise de rede, tá? Então, aqui a Microchip fornece o Atmel Studio na versão 7.0. Então, ele é uma derivação do Visual Studio da Microsoft. Então, lá está todo o compilador, todas as funções. É uma ideia muito boa e você vai conseguir programar tudo lá dentro. E junto com essa ideia, vieram várias ferramentas de desenvolvimento. Uma delas é o Performance Analyzer. E esse cara aqui, ele vai te mostrar quantidade de... Você monta uma rede no seu laboratório aí, 10 devices, 8 roteadores, monta uma rede e ele passa a monitorar qual é a taxa de erro da rede, qual é a taxa de pacote que falhou, pacote que chegou. Você consegue fazer, inclusive, testes de alcance em nó, se aquele nó foi visitado ou não. Isso é muito legal. E, além disso, você ganha ainda um analisador de espectro, tá? E esse analisador de espectro, ele acaba mostrando aqui a potência em cada canal que você está monitorando. E o mais legal disso é que você precisa só de um hardware igualzinho ao hardware que você já tem. Eles têm aqui o firmware, né? Para você instalar nele, e ele vai fazer toda essa parte de análise. Isso aqui é muito interessante, tá? Então eu consigo pegar aqui, isso aqui é 2.4 GB, eu tô vendo aqui que o canal 22 é o que tá com mais... Ele tá com maior potência de sinal, tem mais gente usando ele aqui, né? Então você consegue fazer esses rastreios, isso é muito importante. Aí uma outra ferramenta que me ajudou muito na nossa trajetória, a gente já trabalha com isso desde 2006, tá? E ajudou muito a gente, é a questão de usar o Wireshark, tá? Eu não sei se vocês conhecem o Wireshark para rede física de cabo, né? E a gente tem aqui o Wireshark para rede de sensores sem fio aqui em Mesh. Então ele se integra com o Atmel Studio também, e você consegue ver cada pacote no padrão I3E802.15.4 trafegando na rede, tá? E o legal é que você consegue ver o timestamp dele, qual é a origem, qual o destino, qual que é o tamanho da mensagem e o payload. E aí você vai ver ainda os pacotes de roteamento e os pacotes de ACK, de confirmação de rede, de scan de rede. Você consegue ver isso aqui. O Wireshark salva a vida, né, Maurício? É muito bom. E ele é muito legal isso aqui, porque você consegue tirar muitas dúvidas, né, de pacote, de ACK, de resposta por aqui, tá? Uma outra coisa interessante também, pessoal, é que se o payload tiver criptografado, você não vai conseguir ver ele. Então aqui também é uma chance de você ver como funcionaria, né, a criptografia se o seu dado realmente está escondido, né? E aí, uma outra ferramenta ainda que também é indispensável, que vem dos tempos de Atmel, e a Microchip tem melhorado ela cada vez mais, chama-se Power Debugger. Então é um debugger de energia. Então, para quem precisa desenvolver sistemas, né, embarcados que usam baterias, isso aqui é fundamental. O que esse Power Debug faz? Ele tem 2 canais de alimentação, tá? Um canal, ele alimenta o seu device de 100 nanoampere até 100 miliampere, e ele vai fazer o log de qual o consumo de energia do seu device. Então ele consegue consumir tudo, cara. Vai logar todo o consumo, então você consegue ver quanto que seu device consome dormindo, quanto que seu device consome acordado, quanto que seu device consome transmitindo. E aí você consegue fazer uma análise, pessoal, de que tipo de bateria que você vai usar, tá? Que tipo de bateria que você vai projetar para o seu sistema, quanto tempo você quer que dure, quantas vezes ele vai transmitir, você consegue pegar isso aqui tudo nesse log, tá? Bom, aí, pessoal, eu queria falar com vocês agora das principais decisões de design, então, em redes de sensores sem fio, tá? E aí, isso aqui não envolve ser mesh ou não, tá? Então, a primeira pergunta depende da tríade, tá? Duração da bateria.
Então, você precisa imaginar aí se você precisa de uma bateria que dure muito ou não, para você começar a escolher a sua tecnologia, tá? Distanciamento, distância de transmissão. A quantos metros você quer transmitir? O quão longe você quer transmitir? Largura de banda de dados, tá? Qual que é o tamanho do dado que você vai transmitir? É um dado pequenininho de 10 bytes? Não, precisa ser tudo criptografado, vai virar um negócio gigantesco, vai ter 250 bytes, 260 bytes. Você precisa olhar isso também. Uma outra coisa muito importante é a frequência de transmissão de dados, né? Então, a gente sabe hoje que LoRa e Sigfox, que são usando redes públicas, né, que são as operadoras, eles têm limite de transmissão de pacotes, né? Então, você tem plano lá que transmite 3 pacotes, 4, 140. Então, isso é uma coisa importante também. Se você quiser transmitir a cada 10 minutos, você vai precisar de uma grande frequência de dados, né? E aí você vai ter que escolher a tecnologia que melhor suporta isso. Uma outra coisa interessante é se você vai usar um chip, né? Você vai pegar o chip e vai construir o módulo, ou você vai usar um módulo pronto. Se você usar um módulo pronto, precisa ficar também ciente das questões de impostos, né? O Brasil hoje tem alguns incentivos para que a gente produza coisas, né, no mercado nacional que diminuem impostos, né? Por exemplo, a portaria 950, que está substituindo o PPP, e ele tem algumas características para a gente utilizar módulo. Qual a necessidade de segurança, né? Autenticação, né? Então, eu preciso fazer algum tipo de criptografia, eu preciso fazer algum tipo de autenticação, né, nesse dado, eu preciso fazer algum teste de integridade, né? Então, a gente pode usar, será que a criptografia é 128 bits do chip é suficiente ou eu preciso de um crypto device, né, o ATCC608, por exemplo, tá? Como que eu faço para comissionar minha rede, né? É endereço automático, eu preciso salvar esse endereço em algum lugar, mandar isso para a nuvem depois? Como que eu vou fazer o upload de milhões de dados que essa minha rede vai gerar, tá? Como que eu vou gerenciar e monetizar esses dados? Como que eu vou fazer a visualização dessas informações num dashboard, né? Então, essas decisões de design aqui, elas precisam ser analisadas para que você tome uma decisão se mesh realmente é para você, tá? Então, eu costumo dizer que não existe bala de prata, não existe aquela arma que vai matar o vampiro, né? E só ela já mata ele. A gente tem que fazer uma análise completa porque você vai ter um trade-off. Você vai perder e vai ganhar em qualquer uma, né? Então, nem mesh é só solução para uma coisa, nem LoRa, nem Sigfox, nem outras tecnologias são soluções só para uma coisa, tá? E aí, pessoal, uma parte que eu gosto muito de analisar é a questão de cloud e de fog computing, tá? Então, cloud é o sistema que a gente tem em nuvem, e essas redes, quando você constrói essas redes em mesh e você acaba colocando algumas tarefas para a rede resolver e não a cloud, você acaba criando uma fog computing. A fog computing é uma computação em nevoeiro, né? Então ela é menos densa, né? Ela depende menos da internet, né? Mas também ela está ali montando uma rede numa região bem delimitada, né? Então eu costumo montar as arquiteturas da Texas, né? Isso aqui eu acho que vocês podem se basear para montar as de vocês, que é o seguinte: eu tenho aqui a minha rede mesh, tá? Com o meu gateway que está coletando todas essas informações, e eu costumo trabalhar ela de uma forma que ela fique num nevoeiro, que ela não dependa totalmente da minha cloud. Então eu tenho algumas características aqui que eu consigo operar sem a cloud, tá? E aqui eu tenho a rede mesh em si, né? A rede mesh com os coordinators, os pan coordinators e os gateways, tá? E aqui, pessoal, o meu gateway vai falar com a minha cloud através de um protocolo de comunicações hoje que a gente está usando, o MQTT, e com um certificado digital aqui para garantir, né, que essa comunicação é segura e ela não vai ser interrompida ou vai ser violada, por exemplo. Tá? Depois disso, pessoal, todos os dados que chegam aqui no Cloud Computing por MQTT, eles são separados em tópicos, né? E são verificados também os certificados digitais de transmissão desses dados. Então, a Texas aqui, além da gente criptografar a informação que a gente está mandando, a gente também assina ela, tá? Então, eu consigo ter uma autenticidade daquela informação ali. Então, se esse dado não bater, eu posso excluir esse device dessa informação. Depois de separado em tópicos, o dado vai ser armazenado em banco de dados e aí você vai fazer o que você quiser,
tá? Essa aqui é uma estrutura que tem funcionado muito bem e ela é bem parruda, bem robusta, tá, pessoal? Bom, componentes e kits, eu vou precisar passar uns 5 minutinhos aí, e aí a gente já interrompe, tá? Componentes e kits de desenvolvimento, tá? Então, pessoal, os microcontroladores que implementam, que conseguem suportar um MyUI hoje, é o ATSAN R21, para trabalhar em 2.4 GHz, tá? Aqui tem as informações dele. Ele é um hardware, ele é baseado num ARM Cortex M0, então é um hardware muito potente, tá? Ele tem uma capacidade de processamento muito grande e ele tem um consumo de energia bem baixo, tá? Ele transmitindo em RF, ele dá um pico de 14 mA, tá? Então, ele é bem econômico, tá? Mas é curta distância, não vai passar de 100 metros da sua transmissão em área aberta, tá? E aí a gente tem o ATSAN R30, tá, pessoal? Que aí ele já trabalha também com Cortex M0, só que ele é sub-giga. Ele vai trabalhar com sub-giga e é um cara também que trabalha muito bem e ele é muito mais low power, tá? 700 nA e transmitindo, ele chega, se eu não me engano, também a 15 mA no pico de transmissão, tá? Mas também é um hardware super bacana, tá? E aí, a Atmel Microchip hoje também possuem os transceivers, tá? Para você montar sua aplicação direta. Então, talvez você já tenha um microcontrolador aí fazendo essa parte. Você tem os transceivers, então existem os transceivers que são somente sub-giga, tá? Os transceivers que são 2.4 e tem um transceiver aqui que é muito interessante, tá? Que ele trabalha com o sub-giga e o 2.4 giga ao mesmo tempo. Você consegue fazer a troca desses caras aqui, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Muito mesmo. Bom, e aí tem uma diversidade de kits de desenvolvimento, tá? Inclusive, por conta da pandemia, eu sempre tenho kit aqui, eu acabo sorteando os kits, mas por conta da pandemia a gente ficou sem kit dessa vez, a gente não conseguiu trazer kit para cá, mas eu recomendo o uso aqui para o 2.4 GB do SAN R21, tá? Ele é um kit muito legal, ele já vem com o JTAG interno, você não precisa se preocupar com o JTAG, tá? E o kit também do SAN R30, que é para sub-giga, ele também já vem com a JTAG interna, você plugou, instalou o Atmel Studio, você consegue fazer tudo aí tranquilamente, tá? Bom, aí, pessoal, a Texus também hoje tem alguns módulos em mesh, tá? E com uma novidade, né? A gente está trabalhando hoje com módulo com 20 pinos Castellation, tá? E esses pinos aqui, eles trabalham, tá? Direto, você pode soldar ele aqui. Uma coisa interessante é que ele trabalha com comando AT, tá? Então você pode esquecer tudo que eu falei para vocês de rede mesh, pode esquecer tudo que eu falei para vocês de programação, que a gente acabou encapsulando tudo isso hoje em comandos AT, e você simplesmente vai conectar com o microcontrolador seu com uma conexão UART, e vai mandar os comandos para ele, e ele vai transmitir em rede mesh. E aqui em duas configurações esse módulo, né? Sem booster de sinal, né, com 11 dBm de potência, e o outro com booster com 27 dBm de potência, que vai dar uns 10 km de distância para transmitir. E uma infinidade de portas hoje, né? Nesses 20 pinos a gente tem PWM, GPIO e 2C, e uma coisa interessante é que esses módulos já vêm com o EEPROM e também já vêm com o acelerador de criptografia, tá? O ECC, para a gente poder não só criptografar as mensagens, mas também assiná-las digitalmente, tá? Esses módulos hoje aqui, eles já estão em certificação na Anatel, e eu acho que eles entram para venda aí em agosto desse ano. Vamos ver se vai dar certo, tá? E aí a gente tem um outro módulo aqui em 2.4 que a gente usa pra gente, e também se alguém tiver algum tipo de interesse pode falar comigo, depois eu vou deixar os meus contatos. Bom, como começar a usar tudo isso daí, tá, pessoal? Então, existem aqui a documentação do MyUI lá no site da Microchip, tá? O MyUI Quick Start Guide e o MyUI Software Design Guide, tá? Se você quiser olhar código-fonte, tá? Aí eu recomendo você abaixar o Atmel Studio 7, e lá tem alguns demos, alguns exemplos, você consegue ver tudo isso, tá? Fora isso, também a gente pode contar com o suporte da Artmar aqui, né, com a equipe do André, que o pessoal é super receptivo, super vai ajudar vocês.
E no GitHub da Texus, o Texus BR, a gente tem deixado os treinamentos que a gente dá lá no GitHub. Então vocês vão acessar lá, vai ter código, e o legal é que no GitHub da Texus tem o código do Gateway, tá? Em Python com MQTT e de um dashboard, tá? Eu deixei esse código aqui, tá lá, vocês conseguem aproveitar, vocês vão conseguir montar uma rede em Mesh, transmitir por MQTT e pegar esse dado num dashboard nosso lá, uma aplicaçãozinha para rede de sensores de iluminação, tá? Que a gente deixa lá para o pessoal usar, tá? Bom, pessoal, era isso. Desculpa se eu me atrasei aí, se eu fui muito rápido, que é bastante conteúdo. Depois a gente tem que fazer um hands-on, hein? Bom demais, Diogo. Parabéns. Que apresentação fantástica. Obrigado. Hein? Muito bom. Nós temos aqui diversas perguntas, mas só para alinhar com o pessoal aí, bastante gente perguntou em relação à gravação, né? A gravação, ela vai ficar disponível. Então, para quem entrou no meio ou quer rever alguns pontos, então vocês vão ter acesso. A gente manda para vocês no link, no e-mail de inscrição. E também os slides, tá? A gente vai deixar disponível lá na página. Ah, legal. André, você quer falar alguma coisa enquanto eu vou selecionando as perguntas aqui? Sim. Eu vi as perguntas com relação aos kits. Primeiro, agradecer aí, acho que a interação e a atividade de todo mundo foi... dá para acompanhar aqui no chat. Mais 300 pessoas aí ao vivo ativas. E falar, Branquinho, uma proposta aqui ao vivo, sem combinar nem nada, mas como que a gente poderia fazer aqui fazer um sorteio, tanto de kits da Microchip, você escolhe o kit que for, a gente se vira aqui na pandemia como vai fazer, e talvez um kit seu também. Pode ser, pode ser. E aí a gente vê depois para acertar isso aí, eu com você. Não, aqui a Texas a gente tem condições aqui, e eu sugeriria que a gente sorteasse, o da Texas aqui a gente sorteia os nossos módulos em microboard aqui, eu tenho... Tá. Tem que ser de parzinho, né? Porque se não sortear de par, o pessoal fica... você não conversa com ninguém, né? Sem fazer nada. Com o espelho. Né? E eu acho que aí seria legal o R21 ou o SAN R30, né? Pro pessoal, os kits de desenvolvimento, né? Tá. Pode ser do SAN R30, sim. Isso. Beleza. Então a gente faz 2 sorteios aí, depois a gente vê como a gente faz, depois das perguntas. Aí preciso perguntar pro Fábio só como é que a gente faz isso. A gente pode fazer depois, a gente tem a lista de todo mundo que participou, e também de quem estava aqui ao vivo, talvez se a gente quiser priorizar. Aí a gente faz um sorteio pós e entra em contato. Do meu ponto de vista, né, como se estivesse concorrendo, o fair eu acho quem participou. Isso, quem tá online aqui, né? Isso aí. E até o final, até as 3 da tarde, a gente faz realmente... A gente tem o log de todo mundo aqui participando. Tá, perfeito, excelente. Sorteio então, R30, ó, já estão falando aqui, beleza. Legal. Nós tivemos sorteio ao vivo, estão falando aqui, mas aí já... a gente pode gravar para não ter... Né, sim. Fica tranquilo. Então pode confiar na lisura do processo, né? Isso, essa que é a ideia. Isso aí, pessoal. Então nós tivemos muitas perguntas, tá? Algumas foram respondidas ao longo da apresentação, tá? Então eu vou tentar selecionar algumas aqui que vale aí dar uma repassada, tá? Então é o seguinte, o pessoal perguntou bastante em relação à homologação Anatel e até uma pergunta interessante do Ricardo sobre o uso de um módulo homologado pela FCC, se há alguma vantagem na hora de homologar na Anatel. A certificação na Anatel hoje ela é muito tranquila, tá, pessoal? Inclusive, em questões de custo, diminuiu bastante. Hoje, se você imaginar para você certificar um equipamento desse, né, um device desse, imagina que os 3 devices, né, o end device, o roteador e o concentrador de dados, né, com R$10.000 você certifica tudo isso, tá? O que vai acontecer? O módulo hoje, se ele já for certificado FCC, você tem uma garantia de que ele está funcionando, né? Só que você vai ter que passar pela certificação na Anatel, não tem jeito, tá? Existem alguns módulos, né, que o pessoal da Artmar junto com a Microchip já fez a pré-certificação deles, tá? Então significa que as certificações que envolvem a
parte de radiofrequência, elas já vão estar prontas, mas a certificação de integração entre o módulo e o seu produto vão precisar ser feitas, tá? Então isso vai diminuir bastante o custo. Inclusive esses módulos da Texus, né, eles já são pré-certificados, estão terminando a certificação agora. Então isso significa que você não vai precisar fazer teste de sinal, de RF, nada disso. Só vai precisar fazer testes que envolvem a integração do seu produto com o módulo, né? E aí também existem algumas características que talvez nem precise certificar, mas aí você vai precisar procurar um OCD para verificar isso, tá? Mas é tranquilo a certificação, viu, pessoal? Não é nenhum problema, não. Perfeito. Ele já responde a pergunta aí do Léo sobre quem faz esse registro, né? Então tem que ter o OCD. Tem que ter um OCD, isso. Legal. Vamos lá, então. O pessoal perguntou aqui, uma pergunta talvez para esclarecer. O Newton pergunta se a topologia Mesh é equivalente à topologia 5G. Talvez valha um ponto só para esclarecer. Na verdade, não, tá? O 5G hoje, né? A gente está falando de um protocolo muito... A tecnologia 5G ela é muito parruda, né? Apesar que ela tem hoje algumas faixas de sinais que são dedicadas para sistemas de internet das coisas ou para rede de sensores, né? Então a gente está falando hoje do Mesh, ele é um protocolo muito menor, muito reduzido, com funções muito básicas, né? Para transmitir os dados em redes muito pequenas, tá? O 5G a gente está falando já de tecnologias que eu tenho uma taxa de transmissão muito alta, né? Mas muito alta mesmo. Então essas tecnologias elas não são complementares, né? Mas o que pode acontecer, né? E a Texas está trabalhando nisso hoje é que o nosso gateway, o nosso concentrador de dados, ele recebe os dados dos nossos sensores, né? Em rede mesh, e aí para fazer a saída para a internet eu use o 5G ou o LTE, né, ou o Narrowband IoT, tá? Beleza. O Gustavo fez uma pergunta bem interessante aqui. No exemplo dado no início, em que a bateria durou 1 ano, qual foi o payload das mensagens em cada transmissão? O payload era pequeno, tá? O payload era de 10 bytes no máximo, tá? Só que a frequência era muito alta. Então era de 15 em 15 minutos. Então cada vez que o rádio acordava, né, e transmitia, ele consumia um pouco de energia, né? E lá não tinha painel solar, não tinha energia, não tinha nada. Então a gente tinha que fazer um esquema de sincronismo. Todo mundo acordava, ficava acordado, sincronizado, um ia transmitindo para o outro, e depois de um tempo todo mundo mandava um comando, falava, pode todo mundo dormir, a galera dormia, e depois de 15 minutos todo mundo acordava de novo, né? Então o consumo de bateria vai estar vinculado com o tamanho da mensagem, né, quanto tempo ele passa transmitindo, mas também vai estar vinculado com a quantidade de vezes que você transmite, tá? Legal. Teve bastante perguntas em relação ao consumo. Acho que aí já responde, né? Vocês viram que 700 nano, né, cara, é muito pouco, né? É um consumo muito baixo, né? Então, dormindo é um consumo muito baixo, né? E quando ele acorda, né, lógico que ele acorda, ele vai consumir também muito pouco, não chega nem a 1 mA, né, e na transmissão é que você tem o maior pico, né, só que o pico de transmissão é milissegundos, né, cara, é muito pouco, né, muito pequeno, e aí o que vai definir mais é essa questão de quantas vezes você vai transmitir. Uma coisa interessante é que naquele esquema de rede em linha, né? Os roteadores, eles que recebem os dados, imagine que o roteador que está mais próximo do concentrador de dados, ele é o que vai receber dados todas as vezes. Então, se tem 15 caras para frente dele, ele transmite dado e transmite mais 15 vezes, né? O último nó transmite uma vez só. O penúltimo transmite o dele e mais uma. Então, isso também acaba gastando bastante energia, tá? Bastante mesmo. Legal. Teve uma pergunta, deixa eu pegar aqui, do Antônio Carlos. Ele pergunta se o MyWi permite ser programado remotamente. Sim, o MyWi tem um esquema de OTA, tá? É possível você configurar o OTA nele, né, e fazer o update over the air. A única questão que você vai ter que ver, né, é que se o seu device está dormindo, você vai precisar colocar ele num modo que ele tem que acordar, ficar acordado, receber esse novo firmware para fazer essa atualização, né? E se ele usar bateria, isso pode ser um complicador, né? Dependendo do tamanho desse firmware, você pode gastar muita energia
fazendo esse update, né? E existe um outro detalhe também que OTA é uma brecha de segurança grande aí, né? Para esses tipos de sistemas. A Texas a gente não usa OTA, a gente tem uma restrição grande quanto a isso por problemas de brecha de segurança, né? Então imagina que você está fazendo algum tipo de medição de dados, trabalhando com dado monetário, né, com um dado um medidor de água, de gás ou de energia que vai falar quanto que o cara vai pagar no final do mês. Essa é uma brecha de segurança que tem que ser estudada com muita cautela. Tá? Legal. O André perguntou se os transceivers MRF 24J40 não é mais recomendado. Não, são sim. Como a gente estava numa linha aqui mais... eu tirei esse curso, inclusive, de um treinamento hands-on nosso, que usa a linha dos transceivers que era da linha antiga da Atmel, né? Mas eles são sim, então operados. Inclusive, a grande característica da Microchip é manter por muito tempo, né, os seus componentes aí. Então, eles estão valendo sim, pessoal. Legal. E aí... uma pergunta, não sei se você vai conseguir responder aqui, mas talvez possa ser um contato posterior. O Francis pergunta qual a faixa de preço desses módulos mesh. Os módulos mesh, os microcontroladores hoje que fazem mesh, tá? Eles têm custado em torno de $4 a $5, tá? A faixa unitária deles. E aí, lógico que na escala você vai ter um valor maior do que isso. Os módulos da Texas hoje, se for o módulo completo, né, com memória e chip de criptografia, eles estão em torno de $12, tá? Depende também um pouco da quantidade, tá? Mas aí já está pronto com antena, certificado, só colocar e usar e mandar comando AT. Aí, pessoal, tem o meu e-mail aí e o da Andrea, comercial, vocês podem mandar pra gente. O Fábio já botou ali o link do Microchip Direct também, que é um outro ponto legal para comprar. Tá? Certo. E aí o Rinaldo pergunta, né, uma pergunta interessante. O que eu preciso de ferramentas e hardware para iniciar um projeto usando MyWi para minha rede de sensores? Você mostrou aí, mas talvez vale a gente... Sim, você vai ter que ter bastante sorte para você ganhar os 2 kits aqui que a gente vai sortear. Mas você vai precisar só de um kit de desenvolvimento, né? O pessoal da Artmar acabou de colocar o link ali do Sun R30, né? Ele já vem com JTAG, vem tudo. Precisa comprar no mínimo 2, né? Porque senão você não vai ter com quem conversar. Mas com esse kit você vai conseguir trabalhar baixo o Atmel Studio e você vai ter uma diversão boa pela frente aí, tá? Perfeito. Pessoal, a gente estourou um pouco do tempo previsto. Tem bastante perguntas aqui. Nós vamos encaminhar aí para o Artmar e para o Diogo, tá? Só para a gente finalizar aqui, eu vou fazer a última pergunta do Pedro Felipe, tá? Que é uma pergunta interessante. Então, supondo uma rede mesh em um local isolado, sem conexão externa, qual seria a melhor alternativa para conectar a uma rede mesh via MQTT, já que não temos acesso à internet? Se eu entendi o que você está falando, né, você tem uma rede em mesh, que elas estão falando entre os sensores, e você não tem ponto de saída de conexão, né? Então o seu gateway vai ter que ter a capacidade de armazenar todas as informações ali por um tempo, para até que em algum momento você faça essa conexão com a internet, né? E aí, o MQTT é um padrão muito bom para você conversar entre M2M, né, machine to machine, tanto também para você conversar, por exemplo, com um computador ou com alguma outra coisa, né? Então, eu tenho alguns conhecidos, né, que estão começando, então o cara tira um cartão SD card do gateway e bota num computador para descarregar os dados. Tem outros que fizeram um módulo nó da rede USB que ele pluga no notebook e se comunica com ele, né? Então você vai ter que tirar esse dado de alguma forma, né? O MQTT hoje, para mim, é a tecnologia de troca de informações aí que mais promissora e uma das mais seguras que a gente tem, né? Eu me sinto muito à vontade em utilizando e recomendando ela, tá? Legal. Então é isso, pessoal. Acho que foi um webinar muito bacana. Eu fiquei muito feliz de ver esse conteúdo. Lembrando que o conteúdo fica disponível. Esse já é o 13º webinar que nós fazemos em parceria com a Artmar e Microchip. Todos eles ficam disponíveis no Embarcados, então só acessar embarcados.com.br/webinars. Você tem ali a lista e os webinars sempre com alto
com conteúdo de alto nível, tá? E como a gente sempre diz aqui, é uma apresentação e também a gente, né, faz um link para que vocês consigam, né, fazer os projetos, né, aproveitar os especialistas, a experiência aí para colocar o projeto em prática. Então, aqui do nosso lado do Embarcados, a gente agradece bastante e eu deixo aí para o André e para o Diogo darem uma mensagem final aí para o pessoal. Bom, vamos lá. Primeiro, Branquinho, parabéns. Fantástico a didática, as informações, até pelo chat estava todo mundo comentando também, muito bom, obrigado mesmo. A nossa parceria aí com certeza vai muito longe. Obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, o engenheiro brasileiro é um dos mais criativos do mundo. Eu acho que juntos a gente consegue passar por qualquer problema como esse desafio que nós temos agora. E podem contar conosco, né? Microchip, Artimar, Embarcados aí como facilitadores de inovação. Nós vamos ajudar o que for preciso. E Texus, Branquinho, mais uma vez, obrigado, tamo junto. E parabéns aí por todos. E vamos fazer realmente o sorteio, depois a gente avisa vocês. Com certeza. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Fábio. Obrigado pela organização. A gente que agradece. Não, legal, gente. Eu queria também agradecer aí o tempo de vocês para me ouvir. Desculpa qualquer coisa. Esses slides vão estar disponíveis, né? E também testei meu contato, meu e-mail, pode tirar dúvidas aí, a gente consegue ajudar de alguma forma vocês, tá? E acho que a mensagem final, pessoal, é para sempre quando vocês forem desenvolver alguma coisa, não ficar caindo muito em história de ser fanboy de tecnologia, né? Eu sempre falo isso, pessoal. Não seja fanboy de tecnologia, não é LoRa, não, é Sigfox, não é Mesh. Cara, esquece tudo isso. O seu produto vai ter sucesso se você conseguir escolher a tecnologia que melhor fita, né? Que tem um fit melhor com o seu produto, né? Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é uma alternativa, né? Que são as redes Mesh. Para outras soluções, LoRa, Sigfox e outras tecnologias vão ser muito melhores, né? Mas para algumas soluções, Mesh é uma solução bem adequada, tá? Então, pensem sempre em fazer essas análises, esses trade-offs aí que vocês não vão se arrepender, tá bom? E se precisar, conte com a gente. Obrigado, André. Obrigado, Fábio, do Embarcados aí. Até mais. A gente agradece. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Se cuidem e nos vemos aí no próximo webinar. Até mais. Isso. Obrigado. Se cuidem. Tchau.